Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um capítulo da novela Fábio Carilli permanece no Santos ou vai para o Corinthians, fazendo esse vídeo mais para atualizar o que temos de momento, tanto de apurações do lado do Santos, como também de apurações do lado do Corinthians em relação a essa situação toda envolvendo o então treinador santista Fábio Carilli. Só para recapitular, ele foi perguntado após a vitória do Santos diante do Ceará por 1-0, na entrevista coletiva, em duas perguntas sobre essa situação envolvendo o Corinthians, e ele pediu para conversar com o empresário dele. O empresário dele que sabe, ele está focado no Santos, então essa foi a resposta do treinador Fábio Carilli. Inclusive tem aqui vídeo no canal falando, né, sobre essa entrevista coletiva após a vitória sobre o Ceará. Bom, vamos começar aqui então falando, né, o que tem na imprensa corintiana e o que tem na imprensa santista. Trouxe aqui o jornalista Marco Belo, do site Meu Timão e também jornalista da Rádio Transamérica, onde ele deu uma atualização no seu perfil e fala o seguinte: atualização sobre Fábio Carilli no Corinthians. A situação de momento é a seguinte: é o nome do presidente Augusto Melo, o staff de Carilli já sabe de salários e tempo de contrato e deu ok. E só um parênteses, tá? Juntando com outras apurações, o tempo de contrato do Carilli seria até dezembro de 2026, que é quando termina o mandato do presidente corintiano. Continuando, o salário é um pouco mais do que o dobro do que ele recebe no Santos, mas não tão distante do que Antônio Oliveira recebia no Corinthians. Carilli gostou do desafio, né, de voltar ao Corinthians. O treinador sabe que sairá pela porta de trás no Santos e que dificilmente no futuro voltará ao clube. E, de fato, né, eu acho que a forma como o Carilli está lidando essa situação envolvendo o Corinthians, mesmo que ele fique no Santos, deixa um pouco arranhada essa imagem dele. Porque até se a gente pegar um pouco lá atrás, ele recebe uma proposta do Vasco, ele é questionado sobre o interesse da equipe vascaína e ele é bem claro em falar: olha, não tive interesse em me transferir ao Vasco, quero ajudar o Santos voltar para a Série A. Em nenhum momento ele mandou conversar com o empresário, né? Tentou se esquivar da situação, da pergunta. Então ele foi muito direto quando ele foi questionado sobre o interesse de uma outra equipe. Então, não é o que nós estamos vendo em relação ao Corinthians. Pode até ser que ele permaneça no Santos, mas o desgaste vem sendo nítido. E eu não estou nem falando da questão campo, né? O que ele está produzindo no Santos como treinador, mas sim com esse desgaste, porque também é um rival. Né? É o Corinthians, todo esse desgaste de deixar a equipe do Santos ir para o Corinthians, fala que não está negociando, mas por trás todas as apurações dão que sim, existe uma conversa, então uma situação bem complicada. Mas continuando aqui, Carilli já deu ok, mas não está envolvido nas negociações para não tirar o foco do trabalho no Santos neste momento. Ou seja, falou para o empresário, né, define aí a situação com o Corinthians, não quero ficar me envolvendo nessas negociações. Mas isso também não tira o fato do Carilli saber que o empresário dele negocia no nome dele. O empresário dele em nenhum momento iria negociar sem o consentimento do Carilli. Então esse é o ponto principal. O Carilli sabe sim dessa situação. Não está negociando diretamente com Augusto Melo, mas se lhe deu o aval para o empresário, né, tem esse consentimento. E aí, continuando, Marcelo Teixeira não participa das negociações, mas se a multa for paga, não há nada a fazer. E aí o Marco Belo continua. Ouvi de pessoas próximas a Carilli que ele tem plena consciência do elenco do Corinthians e já sabe até quais jogadores podem melhorar bastante de rendimento com ele. Então essa é a apuração do lado corintiano da história. E aí temos a apuração do Globo Esporte, da Ana Canhedo, que é setorista do Santos, e traz uma matéria que fala o seguinte: a diretoria, Carilli se diz focado no Santos, mas deve conversar com a gente sobre Corinthians. E a matéria fala o seguinte: a indefinição sobre o futuro do treinador promete se arrastar por mais alguns dias. Carilli tem jurado fidelidade ao Santos em constantes e frequentes conversas com os diretores do clube, mas deve ter nova conversa com seu empresário Paulo Pitombeira, que está em Porto, Portugal, para se atualizar e buscar informações reais sobre o tema Corinthians. Nos bastidores do Peixe, a alegação é de que em todos os momentos Carilli diz desconhecer qualquer tipo de oferta do rival.
A diretoria também crava que não foi buscada para tratar de uma eventual liberação amigável de seu comandante ao Parque São Jorge. Carille conversou nos últimos dias com o presidente Marcelo Teixeira e os diretores Alexandre Galo e Paulo Brax, e com pessoas que orbitam o dia a dia do clube. Em todas as conversas, encontros e reuniões, há consenso em dizer que o técnico reafirmou seu compromisso com o projeto. Uma espécie de discurso padrão de que há, sim, certas insatisfações no dia a dia e arestas a serem aparadas, mas ratificando a continuidade do trabalho na Série B do Brasileiro. Nas entrevistas, porém, o técnico tem deixado o assunto em aberto, sem colocar o que poderia ser um ponto final no tema. E é isso que o torcedor do Santos mais está incomodado, né? Porque ele não é claro sobre o futuro dele. Tá jogando sempre nas mãos do empresário. Ah, não vou falar sobre isso, se você quer detalhes, fale com o meu empresário. Então, assim, complicado, né? Mas continuando. Carille viveu dias intensos em Fortaleza, com longos deslocamentos aéreos e a obrigação de estar no comando do time contra o Ceará. Assim, o assunto deve esquentar com a folga do elenco neste domingo e antes da reapresentação de segunda-feira. A diretoria tenta transparecer tranquilidade quanto ao tema. O Santos está protegido com uma multa de 2,4 milhões e mantém o discurso de saber do interesse do rival apenas pela imprensa. Esse valor, 2,4 milhões, foi confirmado pelo Galo ontem, após a partida contra o Ceará. Ele conversou ali com algumas pessoas, entre essas pessoas, né, o pessoal do De Olho no Peixe, o Felipe Camargo, inclusive todo o conteúdo tá lá no canal do De Olho no Peixe para vocês conferirem, onde o Galo fala sobre esse valor, fala também que o Santos está preparado para qualquer situação, e aí nas entrelinhas eu entendo que a gente está preparado para se o Carille ficar, e se o Carille não ficar, a gente já tem alguns nomes, né? Pelo menos foi isso que eu entendi nas entrelinhas, né? Óbvio que o Galo não fala isso com todas as palavras, mas se ele fala, a gente está preparado para qualquer situação, né? Dá a entender que é mais ou menos isso. Continuando, não há intenção de facilitar uma eventual ida de Carille ao rival. Embora tenham havido certos ruídos e rusgas na relação entre Carille e Marcelo Teixeira, a intenção da diretoria é dar continuidade de fato ao trabalho do técnico. Neste momento, o Peixe é novamente o líder da Série B e tem 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. Então, essa é a versão aqui do Globoesporte.com, a versão também do Marco Belo, né, jornalista do meu timão, que fala exatamente desse acordo bem próximo entre Corinthians, Carille e o Santos, né? O Santos mais no sentido de receber a multa e ter que liberar o Fábio Carille. O que está pegando no momento, algumas outras informações extras, né, de apurações de amigos corintianos, é de que, de fato, o Corinthians não tem esse valor à vista, né, cerca de 2,4 milhões, que é uma apuração também do Marco Belo, e também a questão da repercussão negativa do nome do Carille, porque tem muitos torcedores corintianos que estão nas redes sociais revoltados com a possibilidade do Carille ir para o Corinthians, né? Entendem que tem outros nomes, alguns preferem o Ramon Dias, enfim. Então essa repercussão da torcida, de alguns jornalistas, influenciadores, enfim, né, da imprensa corintiana, de uma certa forma pode influenciar negativamente um acerto. Mas se dependesse do Augusto Melo, o Carille vai ser o treinador do Corinthians, né? Se nada mudar. E aí, do lado do Santos tem isso. O Santos entende que o Carille vai permanecer, porque é o que o Carille fala para o Marcelo Teixeira, fala para o Galo, fala para o Paulo Brax. Na entrevista coletiva não tem esse pulso firme de falar que é treinador do Santos. Então, é uma grande incógnita. Como eu venho falando para vocês, hoje, dia 6 de julho, a janela de transferência abre no dia 10. O próximo jogo do Santos é no dia 15, contra o Ituano na Vila Belmiro. Eu só espero que o Santos não perca tempo em relação a essa novela toda, porque é um problema do Corinthians não ter treinador, só que estende para o Santos, né? Porque fica essa indefinição. Venho sempre falando aqui. E aí eu não tô falando da questão técnica do Carille, tá? Tô falando só na situação de treinador do Santos Futebol Clube. O meu medo é a gente ficar perdendo tempo com o Carille e daqui a pouco o Corinthians faz o pagamento da multa e aí o Santos tem que ir atrás de um treinador já com a janela aberta, já com a janela se aproximando, e aí você atrasa todo um planejamento. Volto a falar aqui, tenho as minhas considerações em relação ao trabalho do Carille, em especial na Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu quero uma definição logo para que o Santos possa
dentro da sua realidade, se movimentar para ter um Santos competitivo e mais forte para voltar à elite do futebol brasileiro. É esse o meu ponto neste momento. Não estou nem entrando no mérito se o Carille é um bom treinador, não é um bom treinador. Isso, sinceramente, neste momento não estou avaliando. O que eu estou avaliando é como isso pode impactar na procura do Santos por reforços, na procura, né, do Santos por um novo treinador, caso isso aconteça. Então espero que o próximo vídeo, a próxima live que a gente faça aqui, seja confirmando essa situação, independente do desfecho, se fica no Santos ou se vai para o Corinthians, tá bom? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre toda essa situação envolvendo o técnico Fábio Carille, o posicionamento dele também perante as entrevistas, quando ele é questionado. Muita gente está comparando com o Lisca, né? Quando o Lisca era treinador do Sport, ele é questionado sobre o Santos, ele nega, e aí depois se confirma que ele seria treinador do Santos, né? Então isso, as pessoas estão comparando bastante esse fator Lisca com o fator Carille, de que não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, e depois, né, aparece confirmado em um novo clube. O que separava o Lisca também do Santos era o pagamento da multa, né? Ele acabou, acho que foi ele que acabou pagando, acho que era. O Lisca acabou pagando a multa e veio para o Santos. Vamos ver, né? Se o Corinthians também não tiver dinheiro de pagar a multa, não duvidaria nada do Paulo Pitombeira, o próprio Carille pagar, né? E depois você dilui isso num salário. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Beijo, fui, até a próxima.